já tem mais de uma década, né, de fundação. Os fundadores foram o Sidney e a Melissa, que estão com a gente até hoje. E ele faz um trabalho, como a Marli falou, a grande Florianópolis, né? E hoje a gente está recebendo esse casal super especial, que a gente vai dar a fala para eles agora, que estamos ansiosos. Eles são casados há 34 anos, né? São fundadores de grupos, né, de apoio também à adoção, são representantes da WWO Brasil e são pais de 8 filhos, né, como vocês puderem ver ali no convite. Então, Ingrid e Marcos, mais uma vez, o nosso muito obrigada, sejam bem-vindos de novo, né? E a fala está com vocês e a gente fica aqui à disposição, se quiserem, pessoal, fazer perguntas no chat, levantar a mão. Aí acho que a Ingrid e o Marcos podem colocar, se eles preferem que seja durante, seja depois, fiquem bem à vontade. Pode ser durante, como acharem melhor. Então, tá ok. Ana Lu, não sei se você quer contribuir com também falar alguma coisa do isso. A minha internet está oscilando muito, não estou conseguindo ouvir direito então, o que você... Ok, então vamos lá, Ingrid e Marcos. Tá, boa noite, gente. Boa então, noite. já foi feita a apresentação, né? Eu vou pedir, quem que vai compartilhar os slides? A Melissa vai compartilhar. Tá. Nós já botamos para gravar, né, para que a gente tenha esse material também acessível a outros participantes que não puderam estar aqui hoje. Então, tá. Então, ali, bom, tá aqui, né, já a apresentação, nós já fomos apresentados, e a gente, então, vai iniciar, pode passar para o próximo slide. Eu gosto muito de iniciar a nossa fala apresentando primeiro a nossa família, né? Então, tá aqui a nossa família, né? Nós somos pais, como já foi dito, de 8 filhos, e aqui estão os casados também, então por isso que parece que tem mais gente, mas que faz parte agora também da família. Então, eu vou falar da esquerda para a direita, todos, por coincidência, todos que estão sentados no sofá são os casados, né? Então, a primeira ali é a mais velha dos meus 5 últimos filhos, né? Dos quíntuplos, que eu costumo chamar. Então, é a Tainara com Wesley, né? O marido dela na frente. Depois vem o Felipe com a Ariane. A Ariane é a minha filha mais velha, que é a que já me deu netinhos, né? Eu e o Marcos. Depois a Carol com o Gabriel, né? Ela é a segunda filha mais velha. Depois a Stephanie, que é a esposa do Rafael, esse era o meu ex-caçula, esse sentadinho na ponta do sofá. E embaixo são os 4 ainda que estão em casa, né? Eu brinco que nós estamos já com a síndrome do ninho vazio, né? Porque de 8 passamos só para 4, então já estamos sentindo falta de todos, né? Aí do lado esquerdo para direito, então é a Andréia, que está hoje com 19, o Cris com 16, a Emily com 15, e o meu caçula agora, então, o André com 13 anos, e de brinde, meus 2 netinhos ali na frente, né, a Manu e o Estevão, que estão com 3 e 2 anos. Pode passar. Então, essa é a nossa família hoje, né, esse aqui são os quíntuplos, né, então, quando eles chegaram, só para vocês terem uma noção, porque vai fazer esse ano 9 anos, né? 9 anos. 9 anos, então tem toda uma história, tem todo um contexto, e não tem como a gente falar de toda a experiência que a gente tem vivido como grupo de apoio e tudo mais, sem misturar a história da nossa família, né? Então, de vez em quando a gente vai falar da gente, de vez em quando de outras experiências, e a gente vai mesclando aqui, né? Então, aqui na época, então, eles tinham a mais velha, que é a que está aqui de vermelhinho ali, ela veio com 11 para 12 anos, e o caçula, que é o de verde ali, veio com 3 para 4 anos. Essa carinha de animado que ele tem é de verdade, tá? Bem animadinho, sempre foi. A gente brinca que é o triperativo aqui em casa, né? Eu acho importante a gente compartilhar também que, na verdade, a gente não foi para a adoção pensando em adotar um grupo de 5 irmãos, né? Não foi isso, né? Na verdade, a gente não sabia muita coisa sobre adoção, a gente tinha pensado que até 3 crianças
como a gente já era pais de 3, que até 3 a gente daria conta, então nós dissemos que, então esse seria o nosso perfil, né, de 3 crianças, só que quando nós conhecemos o grupo de de irmãos, e a ideia da técnica era fazer uma adoção compartilhada, a gente não teve coragem, né, então quando nós 5 fomos conhecer os 5, vimos que eles tinham vínculo entre si, e nós, inclusive os nossos filhos disseram, olha, ou adota os 5, ou não adota ninguém, e para a gente era inconcebível essa situação de realmente separar os irmãos, né? Hoje em dia a gente sabe que tem vários casos e que várias situações e que realmente é inviável, né, não separar os irmãos, mas na época para a gente que não sabia exatamente, era muito, muito estranho, então por isso que a gente acabou aceitando aí o desafio e adotamos os 5. Foi assim, eu só lembrei um pouquinho do início, porque sempre que a gente fala do início, mexe um pouco com as nossas emoções, né? Porque a gente sempre falou de adoção, mas essa ideia estava guardada em algum lugar, e quando nós voltamos a conversar sobre esse assunto, nós estávamos um dia andando pelo centro da cidade, vimos uns cartazes, quem conhece Curitiba, não sei se conhece o calçadão do centro, ali eles chamam de Buca Maldita lá, mas é um lugar de conversa de aposentados. E vi cartazes de longe, escrito inadotáveis. E a gente pensou que era filme. E nós fomos lá ver o que era aquilo, e quando chegamos perto, era realmente um grupo já fazendo um trabalho, chamando a atenção das pessoas para essa realidade que existiam crianças ou mais velhas, ou grupo de irmãos, ou com algum tipo de necessidade, que precisavam de serem acolhidos. Então, ele contava um pouco da história de cada um, mas ele dizia que no final ele não conseguia uma família porque eu era de cor, ou porque era grupo de irmãos, ou porque tinha alguma deficiência, enfim, e aquilo mexeu muito com a gente, né? A gente viu aquela frase inadotável, ficamos pensando, como que alguém pode ser inadotável, né? E aquilo foi muito forte no coração da gente, daí que veio toda a história, quando a gente conheceu essas crianças, apresentado por pessoas amigas aqui, foi bem interessante. Pode passar. É isso. Chegaram, então, em dezembro de 2013. Né? No primeiro ano, foi uma situação muito difícil, por mais que a gente pensasse, e eu sempre digo, né, que quando a gente vai adotar, a gente acaba se preparando, né, a gente vai, diferente de uma gestação inesperada, então você se prepara, você tem um tempo para tudo isso, e nós, então, apesar de nos prepararmos, apesar de acharmos que estávamos prontos para adotar e para sermos pais de um grupo de irmãos, no primeiro ano, eu acabei adoecendo, né, isso pode ir passando, então, eu adoeci fisicamente e emocionalmente, né, porque por serem crianças maiores, a gente achava que, não, eu não preciso, eu brinco, né, que a gente pensa que não precisa fazer academia, não precisa se preparar, porque na cabeça a gente está consciente que vai adotar, mas o corpo não está preparado, e isso fez com que desenvolvesse algumas enfermidades no meu corpo, e emocionalmente, porque eu realmente não estava dando conta da vinda das crianças, eu não imaginava que fosse dessa maneira, como eu disse, a gente não conhecia muito bem a história, o que realmente significava uma adoção, a gente achava que por ser pais seria a mesma coisa, e nós aprendemos que não, né? Pode passar. E, além disso, aí na época, esqueci de falar, a gente procurou um grupo de pós-adoção, um grupo que pudesse falar com a gente, que a gente pudesse encontrar pessoas que também estivessem vivendo aquela situação, e nós, em Curitiba, na época não tinha o online, né, essa ferramenta tão preciosa que a gente acabou conhecendo depois da pandemia, na época não existia, e por isso que eu acredito também que acabei adoecendo, apesar de começar uma terapia familiar, a gente, com todos, né, a gente começou. Além disso, algumas pessoas começaram a nos procurar para conversar com famílias que estavam falando em desistir dos seus filhos, em devolver os seus filhos, e aí, por isso, então, apesar de que na época a gente achava que era um absurdo, mas quando as crianças chegaram, a gente viu que
não era tão absurdo assim, apesar da gente não ter pensado em devolver, mas a gente viu o quão desafiante era viver a adoção, né? Pode passar. Então, em 2000, pode clicar mais uma vez, então, em 2015, nós acabamos, então, fundando um grupo chamado RECED, né, escreve XED, pode ler como quiser, Pais por Adoção. Essa palavra é uma palavra em hebraico, que significa tudo aquilo que a gente entende como importante para uma família. Então, é um amor incondicional, de aliança, que nunca acaba, que nunca desiste. E nós conseguimos uma sala emprestada e acabamos, então, montando um grupo específico de pós-adoção, que era um grupo onde as famílias que já adotaram pudessem se encontrar e, como roda de conversa, a gente pudesse abrir o coração sem julgamento, sem ser avaliado como a gente é, né, quando a gente está na preparação, quando a gente está nessa fase. Então, era um lugar onde eu poderia dizer que está difícil, sem ninguém me julgar por isso, né? Ou rir, ou chorar, mas poder abrir o coração. E assim, então, a gente começou, então, toda semana, desde 2015, toda terça-feira, a gente tem o grupo de roda de conversa, né? Agora online, e na época era só o presencial, então a gente tem online, e das 7 às 8, e das 8 às 9h30, o presencial. Né? Então, quem está em Curitiba participa, e quem está no online em outras cidades acaba participando. Pode passar. Bom, e aí isso foi só para apresentar, né, explicar mais ou menos como é que a gente chegou até aqui. E agora eu vou entrar no tema, né, que foi mitos e verdades, né, que eu acho, é claro que a gente não vai sanar aqui todos os mitos, né, seria muita audácia da nossa parte achar, mas alguns mitos que a gente vê muito comum, e também a gente não tem tanto tempo, né, para falar de todos, então eu vou citar alguns aqui e a gente vai conversando, tá bom? Pode passar. Pode clicar mais uma vez. É que eu que normalmente passo os slides, por isso que eu faço desse jeito, mas hoje... Bom, a pergunta é, né, existe família perfeita? Né? Apesar da gente achar... Não, apesar da gente saber que não existe, é isso que, na verdade, a gente vive buscando, né? Eu lembro que na minha terapia, a minha terapeuta dizia assim, mas o que você quer? Eu falo, uma família perfeita. É pedir demais isso, gente? Não, né? Vai dizer que alguém aqui não quer. Né? A gente só queria uma coisa, tipo, né? No meu tempo a gente dizia, e alguns slides, às vezes eu separo aquela foto da família Doriana, lembra, né? Os mais antigos vão concordar comigo. Existia, tá? Para os mais jovens, acreditem, existe um comercial da família Doriana, que era aquela família perfeita, né? Que sentada à mesa e tal. Então, hoje eu não coloco essa foto, mas hoje a gente poderia dizer, né, a família Instagram, a família, há um tempo atrás, Facebook, agora é Instagram, né? Eu brinco sempre que naquela foto, aquela primeira foto que está toda a nossa família, se você olhar bem, é que eu não vou voltar para ela, mas você vai ver que tem um filho meu que está de olho fechado, né? Então, nem a foto saiu perfeita, né? Mas, normalmente, todo mundo sai sorrindo, lindo, e essas fotos que a gente posta no Instagram, né, essas fotos que a gente mostra para os amigos, só que isso é só um momento, né? E esse é um grande mito que, se a gente não desmistificar, a gente vai se frustrar, né? Tanto que está aí todo mundo, assim, achando que só a gente que é o ruim, né? Porque todo mundo posta momentos felizes. Eu penso que a gente conversa muito sobre isso, essa questão também. A gente acostumou a falar sobre a família possível, né? A relação possível. Ela não é perfeita, mas ela pode ser possível, e em alguns momentos ela pode parecer com algo que beira a perfeição. Quando a gente consegue sentar à mesa, de fato, a gente comer juntos, trocar ideia juntos, e poder ouvir os filhos, aquilo que eles têm, contar da nossa história. Eu lembro que o que fazia desses momentos algo muito especial era quando eles perguntavam sobre a nossa história, com os primeiros filhos, como é que foi, como é que não foi. Então, quando a gente abria na mesa essa conversa, eles queriam puxar, eles queriam saber o que era, como que era, porque, na verdade, a gente foi ver mais lá na frente, que era o desejo deles de como eles podiam se inserir nessa história e fazer parte dessa história.
Foi muito interessante como isso foi acontecendo. Então, isso só pode acontecer quando a gente abre, de fato, nós como adultos, né, como pais, enfim, a gente precisa promover e abrir esses espaços para que eles comecem a se sentir parte dessa história. Eu tinha aquela coisa de, mas não tem foto do bebê e tal. Não, mas já tem foto de você, já faz 6 meses. Agora, claro, tem fotos de 9 anos atrás, então é muito interessante ver tudo isso. Então, de fato, a perfeição não dá, porque a gente vai se frustrar mesmo, e isso é mito, mas a gente fala muito sobre isso. Há essa possibilidade da gente promover, em muitos momentos, essas memórias, novas memórias afetivas, né? Construir isso com eles. E famílias saudáveis, né? A gente precisa buscar estar saudável, a gente precisa buscar ter essa... saber que nós estamos num processo, todos nós estamos, né? Pode falar. Eu começo a ouvir vocês falarem, e eu lembro da situação assim que, como na parentalidade, né, quando a gente se torna pais, eu digo que uma das primeiras coisas que a gente aprende é a frustração, né, e de que a gente não tem controle de tudo. Então, de forma biológica, a gente tem toda uma programação de uma gestação, e aí não acontece, não é cesárea, não é parto normal, vai ser cesárea, não vai ser lá 39 semanas, com 40 semanas vai ser antes, e vai ser depois, e acontece tal, né? Na adoção não é diferente disso, né? Toda uma expectativa que se tem com relação aos filhos, os filhos vão, de alguma forma, dizer assim, pai, mãe, vocês não estão no controle, não é só do jeitinho que vocês querem. A adolescência de vocês foi de um jeito, você de um outro. A infância de vocês foi de um jeito, eu vou ser de outro jeito, né? Por questões de épocas diferentes, por questões de personalidades diferentes, né? Então, acho que tornar-se pai e mãe também é saber se frustrar, né? E eu sempre digo assim, mostrar quem é o adulto da relação. Nós somos adultos, né? Eu achei muito interessante, Ingrid, quando você trouxe essa questão, né? Por mais difícil que deve ter sido, né? Mas quanto fisicamente e psicologicamente, mas fisicamente também a gente precisa se preparar. Eu vi alguns pretendentes se olhando, dizendo, teremos que fazer academia, então é isso, fazer exercício físico, porque a coluna ela vai berrar. Não, eu tive uma capsulite adesiva, quer dizer, o ombro, por causa de trauma, né? Porque se joga no chão, você levanta, se joga no chão, você se levanta. E eu achava, não, mas eu não estou adotando bebês, né? E bebês aqui a gente precisa ficar carregando, mas você vai carregar. Você vai ver que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. A gente vai ter que carregar, a gente vai ter que dar colo que não foi dado, a gente vai ter que fazer coisas que cronologicamente não é esperado, mas emocionalmente é esperado. Então, a gente vai ter que ir lá para trás resgatar algumas coisas. Ótimo. Outro mito muito comum, né? Quanto menor a criança, menor serão os desafios. Gente, isso é um grande mito, né? Dos meus 5 filhos, eu falo baixinho, mas o menorzinho, né, que veio com 3 para 4 anos, até hoje é um dos meus maiores desafios, né? Ele tem transtorno opositor, então, assim, eu falo, uau, eu pesquiso, eu vou atrás, tenho outras situações com outros filhos, eu tenho filho com rebaixamento intelectual, eu tenho, assim, eu brinco que eu tenho todos os modelos, cores e padrões de filhos, né? Então, eu tenho com deficiência no processamento auditivo central, né? E são são situações em que é indiferente a idade que chegaram, não, claro que tem suas diferenças, né? Nós vamos tentar falar um pouquinho mais sobre isso, mas a garantia de sucesso, ou a garantia de menos desafio, porque eu vou pegar menorzinha a criança, quanto menor, menos problemas, isso é mito, tá? Então, por isso que eu quis deixar aqui. Pode passar, e aí a gente vai falando. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho agora, então, presença psicológica, né? Por mais que a criança seja, mas eu quero um bebezinho porque eu não quero que ele tenha lembranças, não quero que ele tenha, lembre dos genitores, não quero que lembre, né, que tenha passado por situações difíceis. Então, quando meu filho, o pequenininho, chegou, ele era obcecado por faca, sangue, E ele foi retirado com 10 meses, né? ele foi retirado com 10 meses, né?
E a obsessão era tanta por faca que eu queria tirar, eu tenho até hoje, não precisei tirar, calma, mas eu cheguei a pensar, eu tinha um imã na parede da cozinha com as facas assim expostas, e ele sempre com essa coisa da violência e tal, e aí começa, né, aquela situação, o que ele tem, o que é isso e tal, e depois a gente veio saber que a genitora tinha sido esfaqueada, várias tentativas né, ela tem várias marcas, né, na barriga, porque depois eu vim conhecer a genitora, o ano passado, né, depois dessa outra história, aqui daria mais um encontro, e então ela tinha realmente marcas enquanto estava grávida dele, o genitor realmente correu atrás dela com faca, tentou esfaqueá-la e tal. Então, era uma situação intrauterina, né, a criança não pode ter os irmãozinhos depois falado, mas eles também eram pequenos, então o fato é que toda criança que vai para a instituição, toda criança que é retirada da sua família de origem, ela tem alguma história, ela tem alguma marca, ela tem alguma memória, isso não tem como a gente descartar totalmente, né? Em algum momento isso vai vir, né? A identidade, toda criança tem uma identidade, né? Mesmo que tenha vivido a mesma história, mas ela tem a sua personalidade, ela tem a sua individualidade, né? Então, não é garantia de que porque é menor ou porque é maior. Isso não ela já vem, o bebezinho pequenininho, tem bebês que são, você olha, eles nem dorme a noite toda, né? Eu tô vó fresca, então eu tô com bastante memória recente aqui, então, tudo lindinho. Daqui a pouco vem um outro que é todo genioso, que já acaba, né? Já desde pequenininho, já mais vontade própria e tal, né? Então, independente da idade, ele tem identidade. Lutos e perdas, que é o que a gente também já falou um pouquinho, deu uma pincelada. Sempre haverá perdas, gente. Sempre, mesmo que seja pequena, criança. Claro que quanto maior, mais perdas ele vai ter, né? E isso é importante a gente falar e considerar, porque não é simplesmente, a gente pensa que só a gente que está vivendo, né, lutos e perdas e tal. Não, a criança também viveu. E a gente precisa considerar. Quando a mais velha dos 5, a gente anunciou que ia adotá-la, ela chorou muito, e não foi um choro de alegria, de emoção, foi um choro porque ela entendeu que naquele momento ela não teria a possibilidade de voltar para a genitora. E aquilo me pegou de surpresa, ninguém tinha me preparado para aquele momento, a minha vontade foi de ir lá, pegar essa genitora, trazer para dentro de casa e falar, você vai ser mãe aqui, eu vou cuidar de você, para você cuidar deles, porque a dor era tanto que em mim fez um buraco, assim, né? Tanto que eu me comprometi com ela, que quando ela completasse os 18 anos, eu ia ajudá-la a encontrar a genitora, né, porque a preocupação dela era o que ia acontecer com a genitora, ela poderia ser assassinada e tal, enfim, e foi por isso que eu acabei conhecendo depois a genitora. Pode ir. Oi, Ingrid, não sei se, Marcos, não sei se vocês viram, até os outros participantes também hoje, por coincidência, passou na televisão aquele filme De Repente Família, né? E aí, quando aquela menina mais velha, né, a filha mais velha, dá conta, né, de que a mãe não vai ter mais esse acesso, não vai ter mais condição, né, e que ela mesma fez a ficha para que a mãe tentasse mais uma vez estar com eles, é uma fala muito emocionante, né? Acho que eu já vi umas 3, 4 vezes esse filme, e toda vez que eu vejo me emociono, assim, porque eu acho que é isso, assim, né, é se dar conta de mais essa perda, né, dessa mãe que é idealizada, dessa mãe, e ao mesmo tempo uma mãe real, né, uma mãe que não tem essas condições, às vezes não tem condições financeiras, às vezes não tem condições psicológicas, né, e toda essa transformação dentro de um adolescente ou dentro de uma criança, enfim, precisa ser muito bem amarradinho, né, e às vezes não é o nosso tempo, né, no tempo do adulto, é no tempo deles, né, no tempo dos filhos. Sim. E a gente precisa estar ali dando continência, né? Dando suporte ali. E uma coisa que também... A Ingrid tá, assim, tô deixando a Ingrid falar, tô só pegando carona nas coisas dela, tá? Ótimo. Mas, assim, a gente, como pais, precisa estar muito bem preparado e atento para esses movimentos, porque, às vezes, ela não vai falar que está sentindo aquilo, ela vai
transmitir isso através de algum comportamento, de alguma ação que às vezes está muito fora de contexto, pode parecer fora de contexto, mas a gente ficar atento para saber o que está por trás disso, porque esse choro, porque essa fala, a gente sentiu mesmo naquele dia a dor dela, a gente conseguiu chegar nesse lugar, a gente falou, puxa vida, é realmente complicado, porque você imaginar que dali está, assim, acabou a possibilidade de voltar atrás, de rever minha história lá atrás, né? Na cabecinha dela, né? Enfim, foi muito importante a gente dar essa certeza para ela de que um dia, sim, a gente poderia fazer isso juntos, né? Uma das coisas que eu sempre digo é que se nós estamos dispostos a ser pais, nós precisamos conhecer os nossos filhos, e essas histórias, né, como eu coloquei aqui, família de origem, a história, isso tudo faz parte. Isso, nós precisamos proporcionar um ambiente que eles possam sentir e abrir o coração e falar isso com a gente. Uma das coisas que a gente sempre diz, no meu coração cabem 8 filhos, no seu coração cabe 2 mães, cabe 2 pais, né, quando há, porque na maioria não há, né, genitor, não há nenhum registro. Então, família de origem, a gente precisa respeitar, a gente precisa saber que existem, né, pode colocar os outros. Marcos, uma das coisas também que eu acho que interfere muito nesse tema da revelação, que é eu não vou contar para eles, porque eu não quero saber que eles têm uma outra história. Levo engano, assim, né? Porque isso é mito. É mito, né? Então, assim, eu não vou... Ser bebê, né, como tu falou ali no início, né, é mais fácil beber, porque bebê não vai precisar contar, né? Não vai precisar contar que é adotado, né? Então, se eu adotar uma criança maior, ela já vai saber, né? Então, eu acho que é bem importante essa questão, a família de origem, né? Vocês, dentro do processo, vocês têm, muitas vezes, né, o contato com a história da criança. É super importante vocês perguntarem para os técnicos judiciários, né? Que história é essa da criança? Que história é essa dessa família? Para poder, de alguma forma, reproduzir isso para a criança ao longo. Claro que a gente diz que é entregar um potinho conforme a maturidade da criança, né? Então, quanto menor o potinho, ele é mais moldado, né? E a partir do momento que vai podendo abrir um pouco mais, trazendo um pouco mais da realidade. Como é que foi essa experiência para vocês, assim, dessa questão também? Depois vocês vão falar, mas... Não, e a gente sempre procurou falar a verdade. Eu acho que a verdade, eu falo, eu não tenho resposta para tudo, mas a gente pode descobrir juntos. Então, quando a criança percebe que a gente tem essa abertura de diálogo, a gente caminha, né? Então, a lealdade, que essa criança sempre haverá uma lealdade. E os gatilhos, que são um grande exemplo, é o Dia das Mães, né? Que a gente fica na expectativa de ser um dia, de vivenciar o Dia das Mães, só que esquece que o Dia das Mães, principalmente da criança um pouquinho maior, ela já teve uma mãe, né? Por pior que seja aos nossos olhos, era o que ela tinha de melhor. Então, o Dia das Mães nem sempre é o must, né? Enquanto a mãe está lá toda feliz que agora sou mãe, mas o filho pode estar triste porque lembrando de que existe alguma mãe que ficou aí para trás. Então, a gente precisa ter essa maturidade. E nem que vai chamar de mãe também na primeira... Desculpa. Sim. Nem que vai chamar de mãe e pai da primeira vez que vê, ou da primeira semana, ou do primeiro mês, ou do segundo mês, né? Tem crianças maiores que vão falar depois de muito tempo, né? Sim. É porque, assim, é uma memória que está muito viva neles ainda, né? Muito viva. Uma coisa que eu quero falar rapidamente sobre a questão de falar, no nosso caso, como eles eram mais velhos e já conheciam a história e sabiam, a gente também não ficou cutucando. Isso é muito importante. É deixar que a criança traga. Se a criança traz, a gente puxa, vai, etc., e entra nessa história e dá a fala que precisa ser dita, né? Não ficar assim, puxando, abrindo. A gente fala muito sobre essa mochilinha que eles trazem, né? A gente não abre a mochila e fica fuçando. Deixa ele tirar, ele vai abrir, ele vai mostrar um caderninho, vai
uma coisinha ou Até que outra. é o perfil normalmente da mãe, né? Ela já quer tirar tudo, já botar tudo nas prateleiras, organizar, né? Ainda mais se ela for organizar e tal. Não é assim que vê a vida. Calma. É bem importante. É. No caso de crianças, né, um pouco mais maiores, né? é bom, E nem menores, importante né, respeitar isso. É que a pequenininha, se o bebê, uma hora vai ter que... Essa história precisa vir, né? Às vezes, uma forma de chamar o assunto, o puxa-assunto, né? É assistir um filmezinho que tem a ver com adoção, é assistir um desenho, né? Que muitos também acontece, né? Uma historinha, aquela situação que a gente diz do filho do amiguinho, né? O vizinho, né? Então, assim, são situações que vai adentrando a conversa e que acho que é o que o Marcos falou, assim, né? É falar todos os dias, né? Não tem assim, igual a gente vê, eu pelo menos via, sou da época da família Doriana, que a gente via aquela situação da adoção sendo revelada, de todo mundo marcar um horário, todo mundo sentado no sofá, ou sentado à mesa, né? Vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Se jogava, que não é isso, né? É todos os dias trazer a adoção, é revelar todos os dias que é uma gravidez diferente, vamos dizer assim, né? É uma parentalidade diferente, uma relação que foi construída pelo amor, pela escolha, né? Que a gente, como a Ingrid falou, a gestação a gente pode programar, às vezes acontece um descuido biológico, mas a adoção ela é preparada, né? Sim. A gente pode construir hoje, por exemplo, a Letícia, o João Henrique e a Rebeca, e o Paulo, a Andréia, né? Esqueci o nome do marido da Letícia. Mas, assim, por que não bater uma foto e dizer do primeiro dia que entraram num grupo de apoio, né? Ou começaram a falar sobre isso e construir o álbum dessa criança, né? Que quando essa criança chegar, vai ter ali o registro, né? A partir de que momento, né? Bater foto, a Letícia, quando for no fórum levar os documentos, bater foto desse dia e construir essa linha do tempo, né? Importante, muito bom. Bem lembrado. Pode passar. Outro mito, né? A minha felicidade depende da chegada do meu filho. Gente, nenhuma relação vai suprir as nossas necessidades. Pode passar. Só o meu filho precisa de terapia. Esse é outro grande mito, né? Eu costumo dizer que todo filho, independente de como chegue para a gente, ele chega com um espelhinho e vai mostrar tudo aquilo que você achava que estava resolvido na sua vida. Ele vai trazer e você vai ver, uau, não imaginava que eu fosse perder paciência tão facilmente, que eu fosse gritar, ou que eu fosse espernear, ou que eu fosse voltar a ser uma criança. Isso é mito também, né? A gente precisa... Pode passar o próximo. E a minha experiência de que eu sempre tive muita resistência com essas coisas de terapia, e eu sempre achei que era uma coisa muito inútil, desnecessária, e aí depois, quando eu cheguei nos 40 e pouco para 50, lá estou eu, numa sala de terapia, e descobri como é importante esse negócio, gente. É muito importante. Fizemos terapia familiar, foi extremamente, assim, de grande utilidade para a gente, foi muito benéfico, né? Muito bom. Porque, normalmente, aí as psicólogas que estão... acabei fazendo uma pós-graduação em terapia familiar sistêmica, né, para ajudar as famílias, mas os psicólogos que estão aí não me deixam mentir, normalmente as pessoas vão para os psicólogos pedir socorro, porque meu filho precisa de terapia, o meu marido precisa de terapia, o gato, qualquer um, menos eu, todo mundo menos eu. Mas a gente precisa lembrar que os pais também são humanos. Nós somos humanos, gente. Então, a gente tem expectativas que, por mais que a gente não queira, por mais que vocês estejam assistindo a palestra e dizendo que eu estou aqui dizendo que a expectativa, a gente não deve ter essa expectativa com relação à felicidade. É muito maravilhoso ser pai e ser mãe, senão eu não tinha tantos filhos, né? E o Marcos tem que me segurar para eu não ter mais ainda, né? Por causa da casa vazia. Mas... essa expectativa não é responsabilidade dos nossos filhos, eles não têm esse compromisso de trazer essa felicidade. Nós temos carências para serem resolvidas. E quando um filho chega para você e diz assim, você não é minha mãe, isso não aconteceu com a gente, mas como a gente lida com muitos casais, é muito comum. Você não é minha mãe, você não é meu pai,
a comida da casa lar era melhor do que melhor do que a sua, né? Eu tive recentemente, família está super angustiada porque a criança disse isso, né? Então, os desafetos, né, gente? Isso faz parte da rejeição, né? Que a Marilyn falou agora, logo no início, né? Quem que está pronto para ser rejeitado? Não é verdade? Mas a gente passa por isso, os medos vêm à tona, né? Medo de não dar conta, medo de ser um péssimo pai, péssima mãe, medo de perder o controle, também já foi falado, né? O luto, como está resolvido o luto, né? De eu não ter. A gente fala só de não conseguir gestar, mas tem outros tipos de luto. Tem o luto, por exemplo, de eu mudar o perfil, né? Agora que a gente vai ter aí a buscativa no SMA, é importante a gente lembrar, porque a gente tem lá, bota um perfil de 0 a 3 anos, e de repente você é habilitado, né? Para quem não é habilitado ainda não sabe, mas você vai ter direito a visitar lá os videozinhos das crianças maiores, e de repente você se encanta por uma criança maior. E aí você, eu achei meu filho, tal. Mas essa mudança de perfil também gera luto, porque eu tô realmente pronta para abrir mão daquele meu desejo inicial. Enfim, tem muita coisa para se trabalhar, muita coisa para se vivenciar na terapia, de preferência, antes que o filho chegue. Porque senão você vai trabalhar com ele e contigo, né? Além da questão da consciência, dessa preparação individual, também da relação é extremamente importante. Pode passar, então, pronto, até o final. Olha, estou aqui antecipando, porque muitas coisas em nós e na relação pode vir à luz com a vinda da criança. Então, às vezes, pode ser que não sejam momentos muito alegres, porque muitas coisas em nós vão vir para fora, inclusive na relação do casal, né? Sim. Então, é importante mesmo. Por isso que eu estou aqui, o que era 2 pés atrás, estou aqui empurrando as pessoas, vão fazer de fato, se você tem condição e pode, tem as questões sociais aqui. Bacana, né? Então, eu não conheci o Marcos antes, mas eu ouvi falar desse jeito, é bem legal, Marcos, porque isso, né? A gente diz que é uma pessoa terapeutizada, ela tem uma outra fala. Sim, né? Porque isso, assim, quando chega uma terceira pessoa, né, uma quarta, uma quinta, no caso deles, as 8 pessoas que chegaram, mas um novo integrante na família, a literatura diz, né, a literatura da psicologia diz que é o maior evento, maior situação que acontece dentro do ciclo vital, dentro da nossa vida, é a chegada de um novo filho, né? É a chegada de um filho. Então, a gente precisa realmente, a gente nunca vai estar pronto? Não, nunca estaremos prontos. Mas quando chega um integrante, o que o Marcos falou, né? Coloca luz na relação. E, às vezes, o que não estava bom vai ficar pior ainda. Né? Então, assim, o casal, né? Se for um casal, né, que está disposto a ajudar, ou, no caso, quando é um só, das pessoas se trabalharem ou trabalharem a relação. Porque a gente já sabe, uma coisa que estava lá atrás, que a gente já viu que é um mito, né? Que a criança vai prender o casamento. Não, a criança não tem esse... Né, a criança já vai chegar com todas as feridas dela, né? Com todos os desafetos, as frustrações, os medos, os lutos, as carências, todas as expectativas, e não vai ser essa criança que vai fornecer para vocês, ainda além disso, a cola para o casamento de vocês. Muitas vezes é o contrário, né? A mulher vai dizer assim, mas tu tá dando mais atenção para ele do que para mim, ou o marido vai dizer, tá dando mais atenção para a criança do que para mim, ou agora não temos mais tempo para sair, não temos mais tempo para viajar, não dá mais tempo. A gente ouviu isso num grupo, no encontro catarinense que teve aqui de adoção, de que aconteceu uma devolução porque a mãe não tinha mais tempo para ir na academia. Então, devolveu a criança porque não podia mais ir na academia. Então, falta de privacidade, né? Eu já vi famílias falarem isso. Ou até achar que a criança prefere o outro do que a mim, né? Não é nem a questão do adulto ter a iniciativa para a criança, mas às vezes pela criança vincular primeiro com um ou outro pode causar uma situação de conflito ali. Então, se uma criança tem um problema com a genitora, provavelmente ela vai ter maior dificuldade de relações femininas. Sim. Se ela teve um problema com o genitor, provavelmente ela vai ter esse embate inicial com a figura ali paterna, né? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso,
né? De que não é o tempo da criança. Sim. E o último item é o autoconhecimento, né, que a terapia vai proporcionar, que é importantíssimo justamente para eu saber como que eu estou para receber, então, uma nova pessoinha com as suas demandas. Pode passar. Eu queria aproveitar, sem atrapalhar, mas só para enfatizar, porque eu achei, assim, importantíssimo o Marcos como uma figura também representando o masculino aí, que muitas vezes foge de uma terapia, né? A gente tem aí, às vezes, até muitas mulheres, mães, buscando a terapia e tal, e o homem acaba ficando um pouco mais fechado, com uma certa resistência, não vou generalizar, mas vamos dizer que é uma boa parte, até pela experiência clínica que a gente tem, a nossa maior agenda é completa por mulheres, né? Então, eu queria destacar aqui o que vocês trouxeram, porque passou o tempo, a maturidade vai chegando, e aí foi em contato com a psicoterapia, né? Quer dizer, para a gente entender que o autoconhecimento, ele é fundamental para qualquer situação da vida, né? Para um casamento, para ter um filho, para adotar um filho, né? Então, assim, é importante que a gente coloque isso como uma prioridade para tudo que nós formos fazer, porque se nós estamos fazendo qualquer coisa, sentimos medo, dificuldade, ansiedade, a gente precisa dar uma olhadinha para saber o que é aquilo, né? Com certeza. O que está acontecendo? E isso só vai ajudar. Com certeza, com certeza. Queria só esse destaque, porque eu achei muito importante uma fala masculina aí, só para não perder. Qual é a expectativa minha, né, né, dos pais? Por que eu estou adotando, né? O que é? Eu quero um acompanhante, que já vi famílias, né, principalmente com adoção monoparental, a futura mãe, né, dizer, não, eu quero uma companhia para a velhice, né? Quer dizer, vai frustrar, né? Então, qual é essa motivação, né? Por quê? Porque nós vamos encarar comportamentos indesejados, porque, querendo ou não, nascendo da nossa barriga ou não, vão ter comportamentos que a gente não queria lidar, né? E uma delas é a sexualidade. Em especial, as crianças, né, que vêm desse contexto, elas têm uma sexualidade aflorada por várias razões. A exposição, tanto na família quanto na instituição, é muito mais vulnerável, né, tudo isso. Então, ela acaba, a criança ou adolescente, principalmente, claro, vem com esse comportamento mais acentuado, né? Pode ir clicando aí. Mentiras, né? Que é algo... Gente, quando eu vou confessar um pecado para vocês, está gravando, eu não queria que estivesse gravando por isso. Gente, quando eu preenchi a minha ficha, na minha ficha, naquela época, existia lá uma parte que falava assim, o que você não suportaria, né? O que para você é, assim, e eu, bem bela, né, ingênua, coloquei mentira. Gente, quando chegaram as crianças, eu perguntei quem foi que não leu a minha ficha. Eu coloquei lá e me entregaram 5 indivíduos que parece que, né, de 10 palavras, 11 era mentira. Então, assim, gente, a vida, aí quando você começa a entender, a vida deles foi uma grande mentira, né? Porque quando a genitora, que era para proteger, eu vou falar genitora, gente, não tirando a responsabilidade do genitor, mas que na grande maioria é o que se tem, né? É o que existe ali para aquela criança. Então, se a pessoa que mais tinha que proteger, amar, resguardar, ela não consegue, por um motivo ou por outro, cumprir esse papel, para aquela criança, o resto, gente, é fichinha, assim, é tudo uma grande mentira. Aí tem, né? A vida de casa lá. Fora que aquela história, né, do jeitinho brasileiro, da mentira, da malandragem, de que o esperto é quem tira proveito. Eu lembro que a gente fazia um trabalho voluntário numa escola na região metropolitana aqui de Curitiba, e eu fiz uma pergunta para aquelas crianças pequenininhas, de 5, 6 anos, né, o que eles queriam ser quando crescer. E eles prontamente disseram todos orgulhosos, eu quero ser o melhor traficante do bairro, eu quero ser o melhor, né? Então, assim, eu na hora, assim, falei, meu Deus, eu não devia ter feito essa pergunta. Por quê? Porque é a realidade deles, né? Então, a manipulação, eles, né, acabam
isso também é um mito, achar que a criança, ela mente, ou ela manipula porque ela é malandra, porque o DNA, porque, né? Gente, não é isso, é proteção, Criar um autoproteção. sistema de defesa. É um sistema de defesa, né? A enurese, né? O xixi na cama, isso é muito comum, independente da idade, faz parte de medos. Então, eu preciso da terapia, meu filho precisa da terapia, e quantos filhos eu tiver, todos nós vamos, meu marido vai precisar de, todos nós, né? Já foi falado isso. Então, os exageros, né? Então, a comida, videogame, tudo para eles é uma grande, não tem limites, né? Por causa até da falta de alimento, da escassez, enfim, de terem sido tão privados, a dificuldade na aprendizagem é muito comum. Então, quer dizer, eu não entendia porque que a minha filha de 12 anos, ela era uma analfabeta funcional, eu não entendia como, estava no 5º ano, já ia passando sem aprender nada, né? Então, levei um tempo para entender que o mais importante para ela era a sobrevivência de todos. Então, ela saía para buscar comida, mais do que ir para uma escola para aprender, era tomar o lanche da escola, né? Enfim. E a regressão, que também é muito, muito comum acontecer. Então, e por que isso acontece? Porque a criança, ela quer viver com a gente aquilo que ela não viveu naquele tempo, né? Então, eu tive, por exemplo, meu filho que queria tomar mamadeira, né? Hoje até a gente deu uma entrevista para um grupo e a gente estava lembrando que eles sempre reclamavam de que, mas eu queria ter nascido da tua barriga, eu queria ter nascido da tua barriga, e quando chegou isso, até a mais velha falar sobre isso, eu falei, gente, a gente virou um problema nacional aqui em casa, né, vamos dizer, um problema grande, não era só o pequenininho falando, eram todos falando. Então, nós resolvemos, eu peguei um lençol, amarrei como se fosse uma camisola, e falei, hoje que todo mundo, né, vai nascer, e aí eu me candidatei a médico, parteiro, né, oficial, e aí o pequenininho, começamos pelo pequenininho, coloquei ele, né, dentro da minha barriga, não dá para ver aqui, né, assim, mas coloquei dentro do lençol. Nós tiramos todos de dentro do quarto, ficou só o pequenininho que entrou embaixo do lençol, preparamos toda a sala. Só que ele era pequenininho, então dava até para eu andar com ele. Aí depois, tá assim, vai nascer. A gente abria, eles entravam para assistirem o parto, né? E aí mexendo, e como vai ser o nome? Vamos escolher o nome e tal. E aí quando ele nasce, ele ficou como um bebezinho, ele ficou, né, assim, encolhidinho. E eu inovei, tá? Eu fiz parto puxando pelo pé, tá? Os 2 pés, assim. São partos difíceis, né? Então, aí tá, daqui a pouco eu falei, filho, agora é a vez do outro, né? Agora você já fica maiorzinho, que você vai ver o parto do outro, que ele não queria sair daquele lugar. Enfim, aí fizemos 1 a 1. Foi fazendo 1 a 1, até que a mais velha, então ficou na porta, olhando, assim, quando chegou a vez dela, eu falei, filha, agora é você. Eu falei, não, mãe, não precisa. Não, venha, você também vai passar, porque ela também tinha pedido antes. Então, só que, claro, dela eu não conseguia andar pelo quarto, assim, eu fiquei sentada na cama, ela veio para debaixo mas ficou enroladinha na minha barriga, foi todo o processo. Então, essas coisas, não que tenha que acontecer isso, né, com cada um de nós, mas essas regressões fazem parte deles tentarem vivenciar aquilo que não vivenciaram conosco, né? Então, não subestimem, né? Por isso que, tá vendo como a gente está bem emocionalmente, psicologicamente, para a gente poder olhar para o outro e ver o que tem sido necessário para aquela criança. Afinal de contas, agora eu sou a mãe, sou o pai, e eu preciso, sim, suprir essas necessidades. Pode passar. Outro mito, não, os testes, os famosos testes, aí acho que todo mundo já ouviu falar, né? Então, o que são os testes, né? E para isso a gente tem que estar com a terapia em dia, gente. Porque tem teste de tudo quanto é jeito, e quanto mais a gente fala sobre eles, aparece sempre um novo, né? A gente já teve situações em que a criança fazia cocô, morava tinha o quarto dele, tinha a suíte dele, mas ele fazia o cocôzinho dele dentro do boné e escondia debaixo da cama. Né, e os pais desesperados e loucos e pensando já em devolver, porque aquela criança não respeitava a casa, não tinha higiene pessoal, enfim. Tem então, o que fez cocô no ralo
do banheiro. Do banheiro. E a família queria construir uma parede de tijolo para nunca mexer naquilo. Fechar a porta do banheiro para que ninguém entrasse naquele banheiro. Olha quantas situações que vêm à tona na família toda por causa de um comportamento, né? Então, os testes acontecem porque eles querem nos provar. Afinal de contas, como eu falei lá no início, né? Assim, se a genitora, que era a pessoa que era para prover todo o amor, proteção, não conseguiu fazer isso, quem somos nós na cabecinha deles? Vocês que nem me conhecem direito vão conseguir dar conta? Né? Eu não sou amável, eu não sou... eu entro naquela linha de inadotáveis, né? Eu entro naquele perfil de que se a minha genitora, né, se a minha mãe para criança, se a minha mãe não me deu conta, vocês não vão conseguir. Né? Então, são testes de provas de que, não, eu amo você, independente do que você faça, você continua sendo meu filho. Eu tive um outro caso de um menino, adolescente, isso a gente foi mais recente, um menino aos 15 anos acabou se envolvendo com drogas. E o pai, então, entrou em contato comigo, porque aquilo era absurdo, porque não sei o quê, e falou um monte de coisa, e a gente foi conversando, era um pai que não frequentava o grupo, e eu fui perguntando para ele, mas como que aconteceu isso? Não, foi tudo esse ano, foi tudo depois que acabou a pandemia, foi porque deve ser da escola, porque isso, ele foi relatando uma série de coisas, e eu disse, mas aonde você estava nesses últimos anos, que você não percebeu o caminhar de tudo isso, né? E aí a gente descobriu, e a gente, né, vendo que as coisas não acontecem assim de uma hora para outra, né? É todo um processo, Sim. É todo um caminhar. E a pergunta-chave que eu fiz para ele, se esse filho tivesse nascido da sua barriga, não, porque era um homem, né? Mas vamos dizer, que você fosse o genitor desse menino, né? O que você faria agora? Você ia devolver ele para onde? Né? Eu confesso, gente, que eu já pensei em devolver um filho meu, né, que nasceu da minha barriga, e teve épocas na adolescência dele que ele aprontava tanto, que eu cheguei e falei, gente, eu preciso devolver esse menino. Mas quando eu vi o tamanho dele, eu falei, é melhor deixar ele aí mesmo, não tem... Então, é um discurso absurdo, né? De você transferir a responsabilidade para aquela criança, independente da sua idade. Eu só queria fazer um adendo aqui, que eu acho que é muito importante, foi a nossa experiência, que é a questão de doação de vida, né? Ou seja, essa presença, ela precisa acontecer. A gente viu numa outra telinha aqui essa presença psicológica, mas eu diria que a presença física, e não somente está ali enquanto a criança está, mas essa presença intencional é aquela presença participativa do contato, da convivência, da conversa, de estar sempre junto, porque, assim, muitas histórias, né, de pessoas que adotam e põem filhos imediatamente numa escola integral. Então, poxa vida, só trocou de casalar, então? Né? Ou então, assim, não tenho... A gente tem que pensar sobre isso também. As questões do trabalho, a gente trabalha muito, e parece que, assim, é uma coisa que parece importante quando alguém diz assim, nossa, você é uma pessoa tão ocupada, e a gente se sente importante porque a gente é muito ocupado. Mas quando a gente traz filho, a gente se pretende ser pai e mãe, e essas crianças vêm, é preciso que haja muito tempo de qualidade, muita presença, muita conversa, muita palavra de afirmação, muitas questões que eles nunca tiveram, e essa reconstrução de vida passa muito, é muito importante essa questão. Porque a gente percebeu que a gente ficou os 2 primeiros anos, a gente não estava preocupado se ia passar de ano, se ia tirar nota, se ia fazer faculdade. A gente tinha um objetivo, se aproximar ao ponto de que as emoções deles viessem para um lugar mais tranquilo, com todo o acompanhamento que tinham, mas o psicólogo só não vai resolver, as sessões, né, Todos os profissionais. Pai e mãe, né? Assim, eu costumava, quando a gente tinha um trabalho... Quando tem, né? Alguns anos atrás, a gente visitava alguns lugares, eu sempre dizia assim, a criança que está lá, ela não precisa de pirulito, de presentinho, de contar história, ela precisa de pai e de mãe presentes, intencionalmente presentes na vida deles, isso é muito importante. Olho no olho, né, Marcos? Precisa de olho no olho, precisa de alguém que enxergue as necessidades dela e que ela seja, né, sentindo
enxergada, então, validada, respeitada. Exatamente. Né? Pode passar. Outro mito muito comum. Meu filho sofreu tanto, né? Vou poupá-lo de tudo. Uma vez, a minha filha mais velha falou assim para mim: mãe, por que que você não acredita em mim? Você não me incentiva a fazer coisas diferentes, né? Ela quis dizer não que era mentira que ela falava, mas assim, por que que você não me, né? E quando ela disse aquilo, caiu a minha ficha da minha super proteção, justamente porque eu queria poupá-la de sofrimento. Como ela tem rebaixamento intelectual, essa mais velha, eu não queria mais expor. Então, assim, filha, não precisava quase que estudar, já estava pela inclusão mesmo na escola, ela já tinha... Então, assim, tipo, não, tudo bem, filhinha. Não, e quando ela disse isso para mim, eu falei, gente, mesmo que ela não tenha as capacidades normais, né, de uma criança da mesma idade ou de uma adolescente, eu precisava pelo menos passar para ela de que eu acreditava no potencial que ela tinha. Inclusive, essa semana até ela me mandou, ela é uma dessas filhas casadas, né, a mais velha dos 5, que casou com um rapaz que também parece que tem um pouco de rebaixamento, mora junto com a sogra dela, né, porque a gente chegou a explicar isso para a sogra, olha, ela não sabe ver horas com um relógio analógico, ela não sabe contar dinheiro, espécie, né, então ela tem as suas dificuldades, mas é uma ótima, né, operacional, ela é ótima trabalhadora, bem uma casa e tal, e ela toda orgulhosa, dizendo para mim que ela agora é alguém na vida, porque ela conseguiu um emprego por PCD, né, que é por inclusão ali, né, como deficiente intelectual, no Boticário, lavando louça na fábrica do Boticário, né, então, e ela está feliz, ela falou, mãe, eu sou alguém, né? Até por causa da situação que ela viveu depois com a genitora, né? De outra frustração que ela viveu. Então, ela dizendo, mãe, eu sou alguém, então mora perto de casa, a gente está sempre próximo. Então, esse poupar dos filhos está errado também. A gente precisa ensiná-los, sim, eles mesmos se protegerem do preconceito, de tudo que o mundo está aí, né? Porque a gente não vai ficar o tempo todo, e a gente precisa ensiná-los até essa autonomia. E, claro, respeitando os seus limites, né? Alguns pais, na ânsia de poupar os filhos de tudo, dão tudo e de tudo. Isso é outra questão também que a gente precisa refletir bastante. Né? Tudo que não tive, né? Aí tudo que ele não teve, aí começa a dar coisas. A gente teve uma família que era muito bem de vida, e as crianças recém-chegadas, assim, com pouco tempo, o cara deu até drone, assim, ou seja, as crianças não sabiam nem... E isso refletiu muito negativamente, porque depois, para recompor tudo isso e tirar as coisas que foram dadas fora de tempo, deu muito mais trabalho, foi muito difícil. Então, assim, calma, espera. Celular, gente, para que filho precisa de celular? Fala sério, meus filhos falam assim, mãe, mas eu preciso, todo mundo tem. Eu falei, para quê? Para jogar. Eu falei, não, você tem um joguinho. Joguinho é para joguinho, celular, você não precisa de celular. E até hoje, gente, aqui em casa, a regra é a seguinte, só vai ter celular quem estiver trabalhando e quem puder comprar o seu celular. E só pode estar trabalhando quem estiver no ensino médio. Né? E nem do ensino médio, que é a única filha minha que tem 15 anos e está no 2º ano, para ela é só quando ela estiver trabalhando. Porque não precisa, está comigo, está aqui do lado, eu tenho o telefone do colégio, tenho aqui, né? Então, nós não podemos também poupá-los, nós não podemos protegê-los, né, totalmente, mas a gente também não tem que... É claro que assim, cada pai, cada criança vão ter que avaliar isso de uma, né? Cada realidade precisa ser vista com bastante clareza. Passa para o próximo slide que vai falar sobre isso. Outro mito, né? Todos os filhos são iguais. Esse é outro mito. Cada filho é de um jeito, gente. Os meus 8 filhos são diferentes. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu traço, cada um tem o seu perfil. Eu sei que se né, eu até brinco às vezes com eles, eu falo assim, bom, quando eu ficar velhinha, se eu ficar com fulano, ele vai me esquecer no sol. Se eu ficar com Beltrano, ele vai me dar uns tapas porque eu não estou comendo direito. Se eu ficar com, né, Cicano, ele vai não vai querer me levar para o hospital porque é todo natureba. Enfim, né, a gente faz essa brincadeira. Ou seja,
cada um deles é de um jeito. E tem, claro, aquele que a gente tem mais afinidade, aquele que a gente tem menos afinidade, a gente ama todos, mas a gente tem que respeitar essas diferenças. Não dá para achar que porque quem já tem filho, né, no nosso caso, os nossos 3 primeiros filhos, estudaram em colégio particular. E quando chegaram 5, a gente teve que fazer uma decisão. Para chegar aos 5, para a gente assumir os 5, o nosso poder aquisitivo caiu abruptamente. Então, os 5, eu tive que buscar colégio público, deixamos de ter convênio para todo mundo usar o Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, a gente quem olha, fala assim, então vocês privilegiaram os 3 primeiros? Não, era outra condição, era outra situação, a gente não tem, e até porque os 5 também, alguns deles não dariam conta de um colégio particular. Então, a gente também é favorável que se mantenha, até aqui fazendo uma ressalva, no colégio, no mesmo nível de onde eles já estavam, justamente para que não haja mais um tipo de mudança. Mas o importante é não traçar uma régua sobre todos os nossos filhos e fazer com que todos eles sejam iguais. Tem uma frase que eu não lembro de quem é, se alguém lembrar aí, me ajude, que é mais ou menos assim: trate todos iguais, tratando cada um de maneira peculiar. Eu acho muito interessante essa frase, né? Pode passar, Oswaldo. Estamos indo para o fim já. Outro mito, e é o último mito, né? Que a gente colocou aqui, tem vários. Né? Só eu estou passando por isso. A sensação que a gente tem é de que nós somos os únicos, as vítimas do universo, que nós somos os únicos errados, que nós somos, né? Por isso a importância, e eu sei aí que vocês estão num processo aí de formação, de pós-adoção, a importância de encontrar outras pessoas que olham para você e dizem, eu já passei por isso. Eu também dei os meus pitizinhos. Você fez... Nossa, eu também, deu certo comigo, com você deu. Né? A gente não é sozinha no mundo. Né? A gente passa por coisas parecidas, não são todos iguais, mas coisas que mais ou menos são parecidas. Quando a gente percebe que não é só a gente entende que nós estamos num processo, nós estamos num caminho, e que nós precisamos, sim, buscar esses iguais, essas pessoas que já viveram aquilo que a gente já viveu, né? Nós estamos numa geração que nem respeita os mais velhos, né? Que não tem paciência para escutar os mais velhos. Mas a gente precisa resgatar isso, né? Aqueles que já viveram as experiências. Olha, falando em causa própria, agora que eu vi. Nós estamos ficando mais velhos, né, gente? Eu amo isso, eu amo ficar mais velho. Eu acho isso um must. Mas a gente precisa saber que nós não somos os únicos que estamos vivendo o que estamos vivendo. Sempre haverá alguém que também passou por isso e que talvez possa contribuir com a gente. Acho 2 coisas que já foram faladas e ainda repetiu agora, que eu acho que é bem fundamental. É a participação realmente no grupo. Precisa manter essa questão, mesmo que depois que a criança venha, procura continuar participando, que ajuda bastante. E uma frase que eu gostei muito da Marilyn, né, quando ela falou assim sobre organizar o coração, gostei muito disso. Então, e o grupo é esse lugar onde você organiza o seu coração, sua mente, onde você tem essa ajuda, né, de passa para o próximo slide. Rede de apoio. Posso trazer uma perguntinha antes da gente ir para o apoio, né? É que vocês trouxeram aí nos últimos 3 slides a questão dos filhos não serem iguais, né? Da gente não olhar para eles poupando a história e tal, e que outras pessoas passam por isso. Será que vocês podiam, assim, trazer... Porque eu fico pensando, vocês adotaram 5, e por mais que sejam irmãos, cada um tem a sua história, cada um teve o seu momento ali, né? E como é que foi revelar para eles essa história, sabe? Porque cada um é um, né? Quer dizer, foi no mesmo momento, foi em momentos diferentes, eles foram perguntando de maneira diferente. Como é que foi essa experiência? Assim, aproveitando que muitos vão passar, né, por situações como essa, assim, como é que foi essa revelação da história? Mas a revelação do quê? De que da história deles. Ou do passado deles? Da história deles, isso, da história.
eu acho que foi tão no dia a dia, Foi bastante, no foi muito natural. orgânico, eu acho, assim, seria a palavra mais ideal, porque foi muito, às vezes era na mesa, eles traziam coisas ou falavam, alguns gostavam de falar um pouco, de ficar cutucando na história, e outros não querem ouvir. Então, a gente, como mediador, acabou trazendo essa conversa para um nível onde as coisas ficaram mais naturais, mais leves, e teve choro, sim, a gente teve que abraçar, teve que separar, às vezes, conversar isoladamente. Sim. Houve momentos específicos, como eu comentei aqui antes, reações estranhas, e a gente fala, o que está acontecendo? Fulano não se comporta muito assim. Por exemplo, vou contar uma história bem rapidamente aqui. Uma das minhas filhas foi cuidar dos meus netinhos um período. Assim, ia à tarde lá ajudar. E um dia ela voltou, depois de ficar uma semana lá, e ela estava muito agressiva. E nós sentamos na sala e ela agressiva, agressiva, agressiva. E aí eu falei, o que está acontecendo? Aí ela começou a xingar, assim, muito brava, e que ela nos odiava, eu odeio vocês e tudo. E a gente falou, mas André, né, o que a gente fez? O que aconteceu? Por que você está se comportando assim? Aí fomos conversando, conversando, e tentando entender, e ela começou, assim, foi ficando um pouco mais calma, e falou assim, não, porque eu fui ali cuidar dos meus sobrinhos, né, ali, e assim, o fato dela ver a minha filha mais velha, Ela falou até. ela dizendo isso, né, cuidar das crianças, aquele afeto, aquele cuidado, um zelo, aquilo se mexeu muito com ela. Por que eu não tive isso? Por que não foi a minha história? Por que minha história não foi assim? Por que não cuidaram de mim do mesmo jeito? Eu queria que fosse lá, daquele jeito, e não aqui, tarará. Eu sei que vocês não têm culpa disso. Assim, só para trazer essa ideia assim de que eles vão trazer e a gente aqui vai ter que trabalhar isso, descobrir o porquê daquele comportamento. No final, lógico, né? Quando ela abriu o coração, ela mesma foi entendendo o que estava acontecendo. Ela reconheceu que a gente não tinha nada a ver com isso, que ela nos amava, ela era muito grata, e nos abraçou e chorou um monte. E a gente conversou, falou, olha, se não foi daquele jeito, mas agora não está sendo. Você não ganhou um pai e uma mãe de presente, nós ganhamos filhos de presente. Então, por que agora não, né? Por que ficar olhando pelo retrovisor? Vamos seguir, é para frente, etc. Isso resolveu muito, mas assim, esses momentos precisa você estar bastante atento, porque são momentos de cura emocional. E se você atropela aquilo e não tem tempo para resolver, por isso que eu falo assim, que a presença intencional ela é muito importante. Porque se você atropela isso, não vai resolver e talvez lá na frente vai ser bem pior, né? E pode parecer uma outra coisa que não é, que é muito mais simples, né? Que é aquela dor que está vindo, né? No Dia das Mães, né? O primeiro Dia das Mães, uma delas não veio me abraçar, e aí eu fui até ela depois, né? Que eu abracei todo mundo, e fui lá, e filha, o que aconteceu? A fila era muito grande. Aí eu falei, então tá bom, então eu vim aqui porque para mim é muito importante o seu abraço. E depois ela chorou e disse, eu sinto saudade da minha outra mãe. Né? Então, assim, por isso é importante eu estar bem, né, resolvida, de que eu não perco o meu lugar, não é uma competição, eu tenho o meu espaço, a genitora tem o espaço dela, eu não agrido a figura dela, por pior que tenha sido, eu não preciso fazer isso. Né? Eu tive uma filha que quis reencontrá-la e tive os outros que não querem nem ver. E tratar isso com naturalidade, no sentido de valorizar o que ela está dizendo, dizer assim, olha, filha, isso é natural, isso é bom você falar, porque isso é normal, não tem problema nenhum, porque além disso, olha só, gente, além da dificuldade de lidar, e é o medo de dizer e nos magoar. Então, assim, veja que dilema que eles vivem. Olha que sofrimento, gente. Então, a gente tem que trazer isso... O adulto, né, Marcos, assim, né? O que muitas vezes ao contrário, a gente diz que o adulto tem que proteger a criança, né? E quando a criança se coloca no lugar de proteção, não, se eu fizer isso, minha mãe vai ficar chateada, se eu fizer isso, meu pai vai ficar... Né? Tá invertendo um papel que não é o dela. Sim, né? Muito bom, isso mesmo. Não sei se respondemos tudo. E a rede de apoio, que eu acho importantíssimo, né, gente? A gente precisa ter o grupo, a gente precisa conversar com a escola,
tem gente que fala assim, conto ou não conto na escola. Eu acho importante, eu particularmente, a experiência que eu tenho de contar, sim, né, e ficar atento por qualquer movimento que haja de preconceito, qualquer movimento que sugere, né, alguma situação, porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidar com isso. Na verdade, a adoção não é vergonha, é só uma outra maneira, né, de parentalidade. Isso precisa ser. Uma vez um dos meus filhos chegou assim para mim e falou assim, que me chamaram na escola porque ele tinha batido no menino, e quando fomos ver, ele disse que é porque o menino tinha dito que ele não era filho biológico. E aí mas aí eu expliquei para ele, filho, você é filho biológico. Ele, como assim, mãe? Eu falei, claro que você é. Todos nós somos filhos biológicos. Você só não é da minha barriga, mas você é filho biológico. E ele falou, nossa, mãe, então eu sou filho biológico. Então, assim, são nomenclaturas preconceituosas que a gente não sabe como lidar. Eu também não sabia. A primeira vez que eu entrei numa escola e fui pedir a vaga para os meus filhos, ela disse para mim, assim, a secretária, né, da prefeitura disse assim para mim, a senhora há de convir comigo que criança institucionalizada não é benquista em lugar nenhum. Gente, aquilo foi como se eu tivesse levado um murro na boca do estômago. Eu nunca tinha vivenciado esse tipo né, um tipo de preconceito, e eu saí de lá atordoada, não falei nada. Eu fiquei assim, perdida, não sabia na época as leis, não sabia o ECA, não sabia nada, eu só estava tentando ser mãe dos meus filhos. Né? No dia seguinte, ela me ligou e disse, olha, né, a senhora está fazendo sua parte, nós vamos fazer a nossa. Eu acho que ela lembrou, né, do que poderia acontecer, e aí ela acabou se redimindo e tal. Então, eu acho importante a gente encontrar, assim, na escola um apoio, profissionais como apoio, grupos de apoio como apoio, a terapia, o psiquiatra, nós vamos precisar de profissionais, porque não é como uma parentalidade biológica, que às vezes a gente precisa, sim, de profissionais de diversas especialidades, mas na adoção em especial, nós vamos precisar de mais profissionais, principalmente na área, né, da psicologia, da psiquiatria, enfim. Na questão dos pais com relação à escola, uma coisa que a gente faz até hoje, vai fazer 9 anos, é essa presença nossa também na escola. Então, assim, eles precisam disso, principalmente nos primeiros anos, porque aconteceram situações que a gente não foi lá para brigar, mas a gente foi lá para saber o que estava acontecendo, e para eles, assim, uau, minha mãe e meu pai veio aqui, eles cuidaram disso, eles fizeram assim, nossa, você vai lá brigar com o diretor? Eu falei, não, filho, a gente vai lá saber o que aconteceu. Teve uma situação de um pessoal que fazia reforma na escola, e um dos rapazes que eram trabalhadores lá, estava meio que sendo um pouco incisivo lá com as meninas e com a minha filha em especial. Aí eu tive lá para a gente conversar sobre isso. Você precisa ver a importância que ela deu para isso. Ela se sentiu assim o máximo. Meu pai foi aqui, veio tirar satisfação. Lógico que eles aumentam um monte, né? A gente só foi conversar para alguém olhar para isso. Olha, o que está acontecendo aí? Aí tomaram as providências, enfim, ela se sentiu o máximo. Então, assim, é muito importante. Não só por as questões pedagógicas, que a gente também fez isso, mas essa presença nossa também nesse contexto. Eles precisam de pessoas que se importem, e eles precisam se sentir seguros nisso. Não que a gente, quando fui chamada muitas vezes por causa do comportamento, principalmente do meu caçula, e eles sim, eu não passava a mão na cabeça, né, a gente também ia para essa situação. A gente alinhou com a escola, né, no sentido de autorizá-los a determinadas questões, porque realmente ele era 3 a 4 vezes por semana que a gente tinha que ir lá. Muitas vezes eu fui na hora do recreio, porque ele sabendo que eu estava lá, ele mudava o comportamento. Então, assim, mas foi um investimento mesmo, a médio e longo prazo. Esse foi um trabalho que foi sendo, né, exercido ali junto com eles, foi muito legal. Próximo slide. Entendeu? Eu gosto muito dessa frase, né, e eu acho que eu gosto de fazer esse convite, né, que a visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos são capazes. A gente precisa ajustar o foco, a gente precisa, às vezes, aquilo que a gente está vendo não é exatamente aquilo que a gente está, né, enxergando. A gente precisa ajustar essa lente, a gente precisa olhar para a situação com um novo olhar, né? Eu vejo que a maternidade, a paternidade, principalmente mais desafiadora, nos leva a aprender a viver situações novas, a resiliência, que é algo tão necessário, né,
principalmente a gente que viveu aí com uma pandemia e que muitos adoeceram, né? Eu estou falando emocionalmente, não só fisicamente. Então, a gente precisa, sim, ajustar a nossa lente, a nossa visão para os nossos filhos e para o mundo, né? E o próximo slide, então, para encerrar, e para agradecer vocês, né, pela oportunidade, e se quiserem fazer perguntas, a gente não abordou tudo, porque não dá, tem muito assunto. A gente fica com vontade de falar um monte de coisa aqui, mas vamos segurar. Então, antes de a gente finalizar, acho que vamos abrir, né, ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, querem comentar algo, pretendentes, ou estão satisfeitos já, né, com a Marília da tua mão. Contribuindo um pouquinho, né, diante de todo esse cabedal de experiência que vocês trouxeram, a gente também é mãe por adoção, e dentro da forma como vocês contextualizaram toda a dinâmica da família de vocês, assim, eu concordo que é super importante trabalhar com a verdade, né, então, dentro da revelação, a gente já fez algumas outras dinâmicas, enfim, e numa das nossas dinâmicas, a Marilyn fez uma dinâmica de carregar esse segredo, né, de como isso pesa a cada minuto, a cada ano que passa. Então, é importante que, para vocês que estão aí se habilitando, que já estão habilitados, que daqui a pouco vai chegar uma história, dentro de toda a complexidade que a adoção nos traz, trabalhar com a verdade, com o maior número de informações possíveis sobre a história das nossas crianças, eu acho que esse é o melhor caminho, e com a verdade nós conseguimos lidar, nós conseguimos levar em frente, né, e conseguimos nos fortalecer enquanto pais, enquanto adultos, e é super importante para a criança, dentro do que o Marcos estava trazendo ali também, assim, de saber que eles têm alguém que vai dar o amparo necessário para a vida deles, para as coisas deles, por mais insignificante que possa parecer, mas é super importante se fazer presente na vida deles, assim. Eu achei lindo o que vocês falaram, eu achei que é uma história belíssima, eu acho que cada um de nós, assim, a gente se deslumbra com os nossos convidados, porque mesmo a gente estando nessa jornada aí, da adoção há tantos anos, trabalhando no acolhimento, muitas vezes eu fiz esse papel de mãe, indo na escola representá-los, né, então, de ouvir essas coisas como a Ingrid trouxe, assim, criança acolhida é complicado mesmo, então a gente ouviu muito isso, assim, então, eu acho que nós, enquanto frente de trabalho da adoção, em prol da adoção, todos vocês que estão aí iniciando essa jornada, vamos levantar essa bandeira e desconstruir isso. São seres humanos, são criaturas de Deus que estão aqui conosco e que precisam desse amparo, desse apoio, dessa família. Não precisa ser doriana, pode ser uma família com as suas vicissitudes, com as suas dificuldades, com as suas maiores, né, conflitos que possam haver. Então, fortalecendo, assim, toda essa fala da Ingrid e do Marcos, eu acho que nós, enquanto grupo, estamos juntos nessa jornada para realmente fortalecer a decisão de cada um de vocês que está aqui, para que vocês amadureçam essa ideia, aprimorem as suas decisões. Eu acho que esse é o tempo, né, de fortalecimento. Às vezes tem aquelas conflitos, né, que o judiciário demora, enfim, mas eu sempre digo nos nossos encontros, né, desde sempre, assim, que esse tempo se faz necessário justamente para que a gente possa se inteirar de tudo isso. Eu acho que cada encontro que o GIAFA proporciona, ou outras palestras que possivelmente vocês possam estar ouvindo e vendo, tem várias coisas aí na internet hoje em dia, muita coisa ruim, mas muitas coisas boas. Então, eu acho que isso tudo vai servir para fortalecer a decisão, para que nos tornemos pais responsáveis e maduros. Eu acho que é isso, assim, o GIAFA fica muito agradecido aí ao casal. Sim. Obrigada. Esse exemplo que a Marli trouxe da dinâmica é uma situação de que uma vez eu escutei e faz todo sentido quando se fala em revelação, né?
de que, por exemplo, a Marli, na semana que vem, vai estar fazendo aniversário. E eu vou estar programando uma festa surpresa para ela. Então, eu vou contratar as pessoas, vou chamar, vou ver o local, vou fazer um grupo no WhatsApp, vou mandar convite para as pessoas, vou pensar em comida, bebida, vou contatar os fornecedores. Toda vez que a Marli chega perto de mim, eu vou ficar estranha. Eu vou esquivar o celular, não vou deixar ela ver, né? Vou começar a falar baixinho. Quando ela chegar perto de mim, eu vou sair, vou lá para um canto e falo bem baixinho, balbuciando bem baixinho. Só que isso daqui a um pouquinho, daqui semana que vem, a Marli vai saber. Por isso que a Marilyn estava estranha, né? Por conta que ela estava organizando o meu aniversário surpresa. Mas quando não tem essa revelação na semana seguinte, e aquela criança vai dizer, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa que está no ar que, né? Acho que a Ingrid trouxe do filho, né? Da questão da faca. 10 meses, né? Essa criança já tinha registro de alguma forma, tinha alguma coisa estranha ali, que ele precisava, que não era dele, era da mãe, mas que de alguma forma ele vivenciou. Então, o segredo nas famílias, e vocês talvez tenham segredos familiares na família de vocês, uma tia que deu alguma coisa, o tio que, quando fala, todo mundo troca do assunto, né, e não se toca em assuntos muito profundos. Então, assim, isso aí pesa. E para a criança, acho que não precisa mais desse peso, né? E aí tem outras questões, assim, que eu vi, que existem sugestões, por exemplo, do dia. Tem o dia do nascimento no mundo da criança e tem o dia do nascimento na família. Esse dia do nascimento da família, não falamos do Bruno, né? Acho que quem já ouviu aqui a Família Madrigal, que é um filme, desenho animado. Como é que é o nome do filme, gente? Encanto. Encanto, isso. O filme Encanto, ele fala justamente sobre os segredos familiares, é bem legal, né? Se vocês puderem assistir, então tem o tio, que é o Bruno, que quando as pessoas trocam de assunto, elas ficam todas estranhas, né? Quando se fala dessa questão do Bruno. Então, assim, comemorar essa nova data, que é a data da chegada da família, é um segundo aniversário, né? E além disso, né? Por mais que seja difícil, a questão dos aspectos que são desconfortáveis para os pais, né, de falar e tudo mais, de revelar aos poucos, todos os dias ser revelado, né? Mas quando vem condicionada de afeto, isso acaba ficando muito mais tranquilo, né? Lembrar que quanto mais cedo, melhor, né? Que a gente não conta de uma única vez, né? Porque pode ser que de uma única vez a criança não tenha nem entendido, tipo, tu foi adotado, tá? Vira as costas, livrei, ufa, né? A criança precisa elaborar tudo aquilo, né? Precisa. Então, a gente tem que voltar nesse assunto, como o Marcos falou, né? Não é algo que a gente precisa ficar puxando e abrindo a mochilinha da criança e revirando, mas é trazer informação. Trazer todos os dias essa possibilidade dessa criança saber da sua história, né? Vocês sabem da história de vocês. Não é provavelmente uma história de flores, mas é a história de vocês. Os pais de vocês talvez não tenham sido também perfeitos, provavelmente não foram, mas são os pais reais de vocês, né? E quando vocês forem pais, pode ser que muito desses espinhos que os pais de vocês tinham, vocês vão trazer isso para a parentalidade de vocês, né? Então, acho que é muito isso. Paulo, só uma coisinha que nós conhecemos duas histórias tristes que não foi contado, né? E claro que isso há muitos anos atrás, hoje em dia é inadmissível que isso aconteça, né? Com tanta informação. Mas um caso que o rapaz descobriu, acho que aos 34 anos, né? 40 e poucos anos, né? Não lembro. Mais de 40. Mais de 40. E a crise que este homem viveu foi horrível, né? A gente achou que ele ia tirar a própria vida, porque ele se sentiu traído pela família que também, de novo, deveria ter protegido ele. E um outro caso de um jovem que até hoje não sabe da história e tem tantos problemas, e os pais, hoje é um adulto, né? Mas os pais não têm coragem, porque quanto mais tempo se leva, mais difícil fica.
E o rapaz sempre teve muita dificuldade em várias situações de relacionamento, e os pais não queriam contar. Então, isso é muito triste, né? E o quanto isso antigamente era colocado em leito de morte, né? É. A pessoa revelava em leito de morte. Então, já tinha o sofrimento para, né, a fase terminal daquela pessoa, né, aquela despedida, e além disso descobrir que não era, né, a família biológica, no caso. Paulo? Primeiramente, eu queria agradecer a Ingrid e o Marcos pela colaboração que vocês fizeram ali, muito interessante isso. E eu vou citar um exemplo que tem na minha família, minha irmã. Quando a minha irmã foi adotada, a brasileira, que antigamente era muito isso, a minha irmã chegou eu tinha 13 anos, ela chegou, a minha mãe fez toda uma história para ela não chegar com a criança, ela foi deixada na porta. E a psicóloga falou para minha mãe o seguinte: conte desde o primeiro dia. Não é uma pessoa de fora que vai falar, é uma pessoa da família, da tua família, que vai jogar na cara dela e vai dizer assim, ó, tu és uma adotada, tu não és filha da tua mãe. Então, a minha irmã hoje é muito bem resolvida. Para mim, eu tenho eu e ela, a gente tem uma coisa, olha, se fosse sangue, não éramos tão unidos, isso é bom. Ela é muito bem resolvida, portanto, isso, ela soube desde o primeiro dia. E ela teve certas coisas que aconteceu com ela teve uma filha agora, e ela não curtiu a maternidade. Porque a minha mãe sempre dizia, você não é minha filha da barriga, é a filha do coração. E ninguém entendeu isso. Quando eu digo assim, claro, a minha mãe sempre falava isso, ela rejeitou. No começo, ela meio que rejeitou a sobrinha. Quando eu disse isso para ela, claro, hoje é uma mãe espetacular. Minha mãe, infelizmente, já faleceu. Se tivesse, ia ter muito orgulho dela como mãe. Mas ela, para isso, assim, ó, e ela veio com um dia de vida. E ela já sentiu isso que você, igual a Ingrid falou lá da faca, com 10 meses. Ela já sentiu. Mesmo que tu não conte, mesmo que eles não tenham, eles sentem. A pessoa sente. Nossa, eu sou filho biológico, digo assim, a gente sente, imagina ele. Ela, inclusive, quando a minha mãe morreu, eu perguntei para ela assim, a minha mãe morreu. Se você quiser ir atrás da sua mãe biológica, que é um direito dela, saber de onde ela veio. Ela disse, não, a minha mãe morreu. Eu não quero mais saber disso. Assim. Então, isso significa que ela foi muito bem resolvida nesse aspecto. É que se dá a oportunidade, né, que o Paulo trouxe, é bem importante. Saber pela boca dos outros é muito mais difícil. Muito né? mais. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado muito grande, né? Porque é o amiguinho da escola que sabe, né? A Marli traz uma situação que, né, da Fernanda, né, Marli, assim, de que as pessoas perguntavam, mas como assim teus pais são brancos e tu és negra? Né? Então, se a Marli não tivesse, de alguma forma, isso trazido todos os dias, né, e falado a respeito, seria algo que talvez ela não, teria sido muito mais difícil. Né? Acho que, então, por isso, essa questão da revelação. Então, só relembrando, gente, quem não colocou o seu nome completo no chat, né, para a lista de presença, coloque junto com a comarca, por favor. De novo, agradecer a Ingrid e o Marcos, né, acho que a gente ficaria horas e horas escutando vocês, né? Não sei se vocês têm a noção de o quão rico é a fala de vocês para a gente, assim, acho que ter essa experiência, como vocês trouxeram ali no slide, né? A rede de apoio e do barquinho, né? De que a gente não está sozinho, de que a gente tem ali vários barquinhos junto com a gente, que estamos, às vezes, em situações muito parecidas. Então, nosso muito obrigada de novo, né? Por disponibilizar o tempo de vocês, né, um domingo à noite, né, e que a gente possa, de alguma forma, se encontrar, talvez presencialmente em breve, né, e ainda compartilhar cada vez mais essa história linda que vocês, parabéns pela história, né, dessa família real, dessa família que é possível, né, Marcos, e que como na hora que a Ingrid falou da margarina, eu sabia da margarina, mas é requeijão, é maionese, é qualquer outra família, né? Mas tá tudo certo, né? Que bom, assim, foi um prazer, né? Espero ter contribuído de verdade, né, nessas questões práticas e estamos à disposição. E precisamos fazer uma foto, né? Desculpa, Ingrid, te cortei.
Não, só agradecer também. Uhum. Precisamos fazer uma foto para registrar essa nossa reunião, né? Então, não sei se a Melissa consegue fazer, ou eu faço, como a gente aí faz o print das telinhas, né? Para a gente ter registro da reunião de hoje. Então, quem puder abrir as telinhas, né, para a gente fazer essa foto, seria bem bacana. Gente, obrigada, boa noite. Lembrando, dia 6 de novembro, isso é bem especial que vocês não sabem, dia 6 de novembro a gente vai ter um encontro presencial, né? Então voltaremos ao encontro presencial nesse final de ano, que é em novembro, que vai ser no Fórum de São José, e a gente vai estar dando maiores informações ali pelo grupo. Quem não está no grupo do WhatsApp e quiser, né, entrar, coloque seu telefone, seu celular, o número, né, ali no chat que a gente insere. Tá bom, gente? Muito obrigada, uma boa semana a todos, obrigada pela participação de vocês. Marcos e Ingrid, obrigada de novo. Obrigada, Marcos e Ingrid, tudo de bom para vocês.